Define parameters of program. Olá, eu sou a Priscila Franco, voz da Michael Burnham, e você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis. Olá, sejam muito bem-vindos ao Balde do Odo, o podcast da rede do Trek Brasilis para falar sobre a melhor série de Jornada nas Estrelas, Star Trek Deep Space Nine. E hoje nós vamos falar sobre o 16º episódio da terceira temporada, Prophet Motive. E hoje estão aqui comigo Luiz Castanheira. Boa noite, Luiz. Boa noite, sempre bom estar aqui. E hoje temos a participação especial da nossa convidada Roberta Maná. Seja bem-vinda, Roberta. Obrigada pelo convite. A gente que agradece aqui a sua presença. Você já esteve aqui, né, lá atrás, na segunda temporada em Paradise. E agora vamos falar sobre esse episódiozinho aqui, Ferengi. E sempre é uma dificuldade, né? Pelo menos para mim. A gente sempre procura ver o melhor dos episódios. Eu acho que até agora está empatado, assim, 2-2. Nós tivemos dois, não diria assim, bons episódios ferengues, mas que eu acho que trouxeram coisas muito interessantes, que foi o The Nagus da primeira temporada e o The House of Quark dessa terceira temporada. E a gente teve o Rules of Acquisition e o Profit and Loss, que já são mais episódios medianos. Então vamos ver o que a gente tira aqui de Prophet Motive. Como a duplinha que o Ira Stephen Bear e o Robert Hewitt Wolfe que escreveram o episódio, muito embora a história é não creditada para o William N. Staple, que também não fez mais nada além disso, acho que ele só deu também uma história na nova geração que é dele, e ele foi dirigido pelo René Auberjonois, que foi a primeira vez ele dirigindo em Jornada nas Estrelas. Acabou aceitando aí um convite do Rick Berman, que acabou fazendo com que ele se interessasse, muito embora ele sempre falou que ele nunca foi interessado em dirigir outros seriados, outros atores, ter que se inteirar de como são, né, a dinâmica de outros seriados, tudo, mas de Deep Space Nine ele acabou se interessando. Então a gente vai ver aqui também como que o René foi nessa primeira direção dele. Rô, o que você acha desse episódio? Porque a gente teve no episódio passado, né? Fazia tempo que a gente não tinha alguma coisa sobre a religião bajoriana, sobre os profetas. E aí no episódio passado a gente tem a história do Destiny, que fala de profecias que envolviam o emissário. E também foi uma coisa que fazia muito tempo que não era muito endereçada assim na série, que era o papel do Sisko como emissário, e aí agora nesse episódio aqui a gente tem os profetas sendo trazidos de volta, que a gente só tinha visto lá no episódio piloto mesmo, em The Emissary. Como que você viu essa volta aí dos profetas, dos bajorianos? Eu sempre acho muito legal a forma como eles são retratados, eu acho muito inventiva assim, até a forma deles falarem, assim, The Sisko. Enfim, eles criam, assim, não uma linguagem, mas, enfim, uma forma toda de falar que é deles, assim, eu acho isso super interessante, eu sempre gosto das aparições deles. Embora, como já desse uma pincelada, assim, não é que seja um episódio bobinho, mas ele não traz toda aquela seriedade que sempre tem por trás dos episódios com os profetas, né? Sei lá, sempre que eu vejo uma orbe dos profetas, eu tô imaginando, nossa, agora vai ter algum desenvolvimento mais interessante, mais importante pro plot. E nesse não. Mas pra mim esse é tipo guilty pleasure. Esses episódios de Ferengues todos, eu me divirto com praticamente todos eles. Eu adoro todos. Então é totalmente guilty pleasure pra mim. Eu às vezes tem algumas coisinhas assim que pra mim é um pouco demais.
mas eu sempre procuro tentar achar as coisas boas do episódio. Ai, pode deixar que eu falo todas elas Ah, hoje. maravilha! Castanha, a gente teve anteriormente no The House of Quark a combinação de Klingons com os Ferengues. E aí agora aqui a gente teve os Ferengues com os Profetas. Lá em The House of Quark, a gente achou que funcionou bem a maneira como eles apresentaram o episódio. Aqui você acha que funcionou? É até difícil responder, eu acho. Eu acho que o grande problema desse episódio é que ele é muito peso leve. Eu revi o episódio agora e talvez aqueles 10 minutos finais eu cochilei 3 vezes para ver. Mas eu fiz um esforço, tipo assim, não vou ver, porque eu quero saber exatamente como é que eles resolvem a questão do Zack, como é que eles conseguem sair dali, se eles pegarem o Quark também, fazerem como é que eles, nem esqueci até que eles chamaram no episódio. Fazer o que fizeram com o Zack e com o Quark e mandar os dois embora refeitos. Ah, não, a gente não volta mais, tá? Deram um papo e tal. É tão leve. Pra vocês terem uma ideia, eu nem lembrava que tinha a história secundária do Bashir. Eu nem lembrava que tinha a história secundária. Tipo, ainda tem esse material aqui. Ah, tá legal. O que eu senti ao longo desse episódio, eu não me senti assim, tipo, ofendido, tipo, Profit and Lace. Tipo, não dá. Isso não dá. Isso aqui vou ficar cego aqui vendo isso de qualquer jeito, se não botar uma telinha na frente dos olhos. Mas ao mesmo tempo eu achei muito inconsequente, muito leve, muito pouco, como é que eu vou dizer? Muito pouco interessante, eu acho. Acho muito pouco interessante. Tem alguma coisinha que eu acho até legal. Ele, por exemplo, pelo que o Quark decodifica, o Zack vai lá, pega o orbe e vai lá pro wormhole e quer dar um golpe. Ele quer prever os mercados futuros, ele quer fazer alguma coisa. Quando ele abre lá o receptáculo do orbe, ele interage com os profetas e ele acaba se dando mal, né? Eles o refazem assim de uma maneira que ele era há centenas de anos. Eles sugerem que os Ferengues eram diferentes muito tempo atrás, de alguma maneira. Aliás, eu não sei exatamente o que eles fizeram. Aparentemente, biologicamente, não foi, porque o Bashir teria percebido alguma coisa. Então, exatamente o que eles fizeram com o Zack, eu não sei. De todo modo, aí você tem Marradu chorando, aí você tem os irmãos. Não, o que a gente vai fazer? Aí você tem as regras de aquisição, a negação de cada uma da original. Aí, não, é um código, pega as primeiras palavras. Então, é um negócio que eu não me vi forçado, não deu vontade de jogar nada na tela, entendeu? Mas ao mesmo tempo eu acho muito simples, muito básico, assim, para você se empolgar. E até o uso dos profetas, entendeu? Eu não vejo assim como nada proibido as outras raças interagirem com eles e tal. Fica sempre aquela coisa, não, talvez a gente queira alguma coisa mais substantiva sempre que os profetas estiverem envolvidos. Mas eu tipo assim, por que fizeram isso? Porque tinha alguma ideia genial para usar alguma coisa realmente legal? Acho que não. Que ele tinha algumas partes, tentaram, mas de modo geral é muito esquecível o episódio. Acho que é muito esquecível. E a trama do Bashir eu acho que talvez seja mais esquecível ainda. Uma outra interpretação você pode até tirar alguma coisa dele, mas é muito esquecível. Nem lembrava que existia essa história secundária, entendeu? Então acho que a coisa que eu senti mais assistindo agora é que ele é muito esquecível, assim. Eu não ri, mas ao mesmo tempo também não me vi querendo dar um soco na tela, entendeu? Essa do Bashir eu também, tanto que eu achava que, tipo assim, que tinha alguma pista pra, tipo assim, pra ele não querer chamar tanto atenção porque ele é aumentado e tal. Tipo assim, no início do episódio eu achei que fosse uma parada assim, sabe? E aí depois eu lembrei, não tinha nada a ver, e realmente, assim, não tem nada, tem a ver com o personagem, mas é muito ruim. Não, porque é estranho, parece um prêmio daqueles prêmios de Lifetime Achievement. Uhum. Geralmente são pessoas ultra experientes, já no fim de carreira, aí recebe o prêmio, faz um discurso, entendeu? Parece um negócio meio sem pé nem cabeça tentar dar esse prêmio para ele. Mas tu vê que não foi ele que se inscreveu, foi a Dax que inscreveu ele. Mas é uma coisa estranha, é tipo assim, vai ter um prêmio aí, vai botar, sei lá, Harrison Ford, não sei, Sylvester Stallone, tô misturando tudo aqui. Al Pacino e mais uns 2 atores. Aí coloca o cara, o boy que fez o filme da Marvel dessa semana. Aí tá os 6 lá. Não tem sentido isso.
Eu acho que não tem sentido. É um negócio que me parece muito estranho. E a outra coisa que eu acho estranha é eles não tiveram nenhum cuidado de tentar colocar alguma coisa que o Bashir tenha feito, de fato, alguma coisa extraordinária, com o item submetido a essa apreciação, entendeu? Eu até falei, caramba, não sei o que biomolecular, será que foi aquela coisa do clone logo no começo da série? Aí eu falei, não, no memorial não tem a relação, realmente é uma também, coisa... Falei, pô, também isso eu acho em certo sentido, eu acho uma bobeada. Disso daí, assim, eu não vejo algo tão ruim, não. Eu vejo assim, é um prêmio em que normalmente eles acabam premiando pessoas que têm uma carreira mais extensa, mas como é um prêmio anual, eles acabam colocando pessoas que se destacaram naquele ano em alguma pesquisa e aí que foi bem forte naquele ano. Então, eu acho até legal isso daí, porque assim, os produtores tinham zero ideia do que seria o futuro do Bashir. E aí faz muito sentido ele ser o mais novo indicado que já existiu a esse prêmio, mesmo que ele não vá ganhar. E a hora que ele é indicado ali, que ele recebe a notícia, ele sai correndo dali. Se a gente pensa para frente, a gente pode falar, putz, ele ficou assim, pô, não era para eu ser indicado agora para um prêmio desse, vão desconfiar, começar a ficar em evidência aqui, e eu não posso ficar em evidência. Esse é o ângulo da minha alteração. Claro que a gente só tem essa sensação quando você já assistiu a série, quando você já sabe dessa parte do Bashir. Mas eu acho que é interessante, porque eles jogaram isso daí e a intenção deles não tinha nada a ver com isso. Na realidade, o que conta lá no Memorial, no Companion, é que eles fizeram meio que isso assim como uma coisa porque a nova geração tinha sido indicada ao Emmy. E era meio que uma crítica, porque as séries de ficção científica nunca tiveram muito espaço no Emmy. Nem os diretores, nem os atores, nem os roteiristas, nada. Muito difícil uma série de ficção científica ser indicada. E aí ficou aquela coisa, nova geração foi indicada, mas não vai ganhar. Em algum momento ainda o pessoal ficou pensando, não, de repente a gente ganha, tal, não sei o quê. Mas a série que eles achavam que ia ganhar, acho que era o Nova York contra o Crime, né, se não me engano. Isso, não é New York PD Blue, E aí no fim ganhou o Picket Fences. E foi mais ou menos o que aconteceu aqui, que tinha o cara lá que era todo, que achavam que ia ganhar, e aí no fim ganhou um outro nada a ver, e o Bashir também não ganhou. Então meio que eles refletiram aqui na história, a história da Jornada nas Estrelas em suas indicações ao Emmy. Mas eu acho que essa parte do Bashir é interessante quando você sabe a história dele, e eu acho que trouxe uma das melhores cenas do episódio, que eu adoro, é o Bashir e o O'Brien jogando dardo. Que é a primeira vez que eles aparecem jogando dardo. É uma primeira vez. Depois eles vão passar a jogar lá no Quarks. E é engraçado que o O'Brien fica enchendo o saco do Bashir e o Bashir jogando errado ali, errando. E aí chega uma hora que o Bashir, ele olha pro O'Brien e começa a sacanear. E a Keiko? Fiquei sabendo quanto tempo mais vai fazer pra ela voltar pra estação. Aí ele, pof, erra o dardo. Which one do you think will win? Either of them would be a worthy recipient of the Carrington. Of course, if I had my druthers, the award would go to you. Thank you. But let's face it, you don't stand a chance. You don't say. I mean, I know you're talented. But I bet there's doctors all over the Federation saying, Julian Bashir? Who the hell is he? Chief, you are absolutely right. I'm glad you agree. So, how much longer is Keiko going to be on Bajor? Eu achei muito bom, porque, tipo, é uma coisa... Provando do seu próprio veneno. É uma coisa de camaradagem, ele dos dois. Sei lá, 106 jogos de raquetebol eles já jogaram. Então, assim, é uma ceninha curta, pequena, mas que acrescenta mais um pouco na relação dos dois, que é algo interessante da série, né? Uma das melhores relações aí que a gente tem entre personagens. E a outra coisa que eu gosto muito do episódio, que vocês já deram uma comentada, que é essa coisa dessa interação dos Ferengues
mais sim, do Quark com os profetas. Realmente não é a interação que a gente gostaria de ver mais quando a gente pensa nos profetas, porque a gente quer alguma coisa mais séria, o Sisko envolvido, algo realmente mais profundo com relação à religião bajoriana, mas é legal porque, assim, os profetas, quando encontraram o Sisko, falavam que ele era agressivo, intrusivo, de natureza contraditória. E aí o Sisko, na conversa, conseguiu mostrar para eles algumas coisas e tudo. E ali se fez uma relação em que o Sisko não imagina o quão forte é essa ligação dele realmente com os profetas. E aqui eles começam a falar a mesma coisa do Quark. E é legal o discurso do Quark, que é totalmente diferente do que o Sisko falaria. I demand that you re-evolve him immediately. This one is adversarial too. Aggressive, intrusive. We should do to this one what we did with the other. Restore it to a pure existence. Counteract its adversarial nature. Wait, let's not be hasty. There's nothing wrong with acquiring profit. That is what the Zek said. And he was right. Look, I don't know how you people live, but all of us corporeal linear whatevers have certain things in common. And one of those things is the need to improve ourselves. Our ambition to improve ourselves motivates everything we do. Without ambition, without, dare I say it, greed, people would lie around all day doing nothing. They wouldn't work. They wouldn't bathe. They wouldn't even eat. They'd starve to death. Is that what you want? E dentro ali do que ele poderia falar, eu achei legal ele tentar falar, não, todo homem tem a necessidade de melhorar, ambição, até a ganância é uma coisa boa. E aí é engraçado ele falando, sem isso as pessoas desistiriam de fazer qualquer coisa, iam morrer de fome. Mas os profetas não vão comprando muita história. E aí é engraçado que daí ele começa a ameaçar os profetas, do tipo... Meu, se vocês não retornarem o Zek ao estado normal dele, um monte de ferengue vai vir aqui. É uma maldição, né? Um monte de ferengue vai começar a vir aqui, não sei o quê. Aí os profetas acharam melhor acabar o episódio, entendeu? Naquela hora que essa mensagem eles entenderam, né? Naquela hora que ele começou a falar, não sei o que, porque as pessoas vão morrer de fome, que não sei o que. Cara, fiquei pensando, gente, se eles aceitarem esse argumento, nossa, vai ser muito errado. Tipo, esse vai ser um episódio muito errado. Aí me deu aquele alívio quando eles disseram, não, isso não tá certo, não é assim. E aí eu achei aquele final muito genial, assim, acho que foi a melhor opção. Então, assim, dado que tivemos um episódio dos profetas com os ferengues, eu acho que essa parte aqui foi muito boa. O problema é que eu sinto, né, a minha sensação desse episódio é que ele é uma história B. Talvez não tivesse necessidade de tempo de tela para um episódio inteiro. Talvez como uma história B ela tivesse funcionado melhor. Por exemplo, o Quark e o Ron demoram muito tempo para perceber que tem alguma coisa realmente de errada com o Zek, descobrir o porquê, de que ele está com o orbe. Talvez se tivessem feito isso mais rápido, envolvido uma outra história, eu acho que talvez o episódio tivesse ficado melhor, porque daí a história seria mais curta, ela teria sido contada, poderia focar mais nessa parte aí desse encontro do Quark com os profetas, e algumas coisinhas assim que são engraçadas, o negócio de imaginar as regras de aquisição totalmente ao contrário, o desespero do Quark quando o Ron começa a ler a primeira regra e depois a 20ª, não sei quanto, tal, e aí ele tenta fazer aquele negócio do código, que depois ele fica ainda pensando na frase, né? Nossa. Um tempo depois, do tipo inconformado com o negócio. Mas eu acho que daí acaba ficando muito longo, é muita coisa. E a história B, realmente, do episódio do Bashir foi algo, assim, en passant ali, não tem muita coisa, na realidade, para ser falada. Eu acho que a única coisa dessa história B... Porque
Porque, de fato, assim, ela não acrescenta muito ao personagem, exceto isso que vocês estavam comentando, né, do jogo de dardos e tal. Mas, assim, de fato, ela não acrescenta muito, né, porque ela só continua a mostrar aquela amizade dos dois e tal, né, camaradagem a ponto de ficarem se zoando um e outro e tal, e que eu sempre acho legal, assim, pra mim é uma das melhores amizades de jornada. Mas, assim, de resto, acho que ela só reitera essa característica do Bashir, que é um cara super autocentrado e tarará, e fim, né? Então, realmente, ela poderia ter acontecido em qualquer outro episódio, poderia perfeitamente ter sido uma história C, ou nem ter aparecido, porque eu acho que ela não tem repercussão também, né? Não lembro, pelo menos. Não. Eu só vejo, talvez, que é engraçado que é meio um payback do pessoal da estação com o Bashir, que no começo ele era o cara que ficava enchendo o saco de todo mundo. Aí agora a Dax enchendo o saco dele com o prêmio. Até o Odo aparece para dizer que ele conhece o fulano, que é a prima do filho do pai do não sei o que falou. O Odo é a pessoa que a gente menos esperaria, né? Tipo, querendo passar uma fofoca, sei lá o que levou mesmo. I have a friend at Starfleet Intelligence, and she has a friend who has a cousin who's married to the assistant of one of the members of the Federation Medical Council. Really? And according to my friend, her friend heard something from his cousin that his wife heard from the council member that I thought you might find interesting. Which is? Dr. Wade is not going to win the Carrington. Oh, not you too. Então, esse Castanho conformado. Parece quase com certeza que ele inventou aquilo ali. Né? Eu vou dirigir o episódio, eu vou sacanear um pouco o Bashir lá, entendeu? Deixa comigo. Sim. É verdade, porque a gente não consegue imaginar, eu pelo menos não consigo imaginar o Odo tendo uma grande amizade com uma pessoa a ponto dele se sentir com liberdade. Ele fala que era alguém que ele conhecia como chama? Da frota, do serviço de informação. É tudo muito estranho. Mesmo assim, eu acho fraco, assim. Se a gente tivesse alguém para dizer, não, ele conhece o fulano, aí puxa dali. Na frota, os contatos do outro seriam poucos, ou nenhum. E na parte acadêmica, talvez menos ainda. Então parece que ele está querendo dar uma sacaneada também. Eu vi alguma coisa e fez uma historinha, pegando o Bashina, e você está escrevendo o discurso de aceitação e tal. Não, mas eu não estou e tal, não, mas tá e tal. É dessa sacaneada também. Não podemos culpar o Odo, né? Lógico. E uma coisa que a Rô tinha falado, que eu acho que também é muito especial, que a gente ouve aqui pela primeira vez, são os profetas falando, não foi o Cisco que mandou você aqui, que é o The Cisco. Então, quer dizer, isso é um clássico aí da relação dos profetas com o Cisco, de mostrar a importância, porque se pensar, a gente até esqueceu, faz 2 temporadas e meia aí que tivemos o emissário, e aí aqui a gente tem isso aqui no episódio passado, a gente já teve o Cisco tendo que se ver diante do fato de que talvez ele seja o emissário mesmo, de alguma forma começou a trilhar aí a aceitação dele nesse papel, e aí aqui o Cisco não sabe, mas a gente vê a importância que ele tem para os profetas. A coisa é interessante que eles lembram do jogo, né, que ele usou a metáfora do jogo de beisebol para tentar explicar a existência linear dele, Cisco, de nós, de uma maneira geral. E em Sacrifice of Angels também volta a história do jogo, volta. Você quer acabar com o jogo, o emissário quer acabar com o jogo, o Cisco quer acabar com o jogo, eles falam lá. Então eles voltam na ideia original do emissário, do que o Cisco disse para ele, da maneira que ele tentou se comunicar com ele. Aí eles interpretam que ele quer acabar com o jogo, quer acabar com a vida dele. Aqui eles falam que ele quer ver o jogo sem jogar, algo assim. Então mais ou menos eles percebem que ele queria armar alguma coisa. Eles não sabem muito bem o que é, mas eles sentem que tem alguma coisa errada ali. Eu só achei um pouco fraco, não sei o que vocês acharam, da visão do Orb do Quark. Porque, em geral, quando a gente via essas visões de Orb e tal, sei lá, me pareciam mais elaboradas, um monte de visão. Essa do Orb do Quark foi meio esquisitona, ele ficava girando, sentado ali, como se estivesse na mesa de dabo. Aí o Jack cai lá de cima, tal, para no final só falar a frase, não,
você recebeu um presente dos profetas, e aí ele abre e é o livro lá das regras de aquisição, do tipo, foi meio direto ali, sabe? Não, eu acho que a primeira sequência, quando ele abre fora do wormhole, é isso aí. Ele tá basicamente sentado ali na roleta do Dabo. Aí eu achei bem bobinho mesmo. Inclusive aquela inserção da face do Zack ali por sobre o orbe, eu achei de gosto bem duvidoso. Mas aí quando ele entra no wormhole e abre de novo, eu achei mais ou menos o que a gente costuma ver. Os espaços são preenchidos por pessoas que ele conhece, de uma maneira ou de outra. Tem uma certa teatralidade ali. Achei que até que foi direitinho. Eu achei que o peso... achei um pouco inconsequente e tal, mas estava ali. As duas coisas chamaram a atenção. O do Zack querer usá-los como profetas, hein, querer dar um golpe, e essa coisa do jogo que me chamou mais a atenção. Fora isso, é meio que... como é que a gente vai sair daqui? Aí eles meio que dão aquela solução de, não, vamos infernizar vocês, entendeu? Então, manda a gente embora. Então, vou embora. Aliás, essa sacada do Zack de pensar, não, eu vou usar esses caras para eu ganhar lucro e depois ainda vou vender a orbe, vou extorquir os bajorianos a mais não poder. Eu achei essa parte muito legal também. Eu achei, tipo, é que eu acho que tem muito 9 a ver com personagens, orbes, né? São 9 orbes mais o do emissário, que é descoberto depois, né, pelo Cisco. Então ele pegou ele provavelmente deve ter acabado vendendo, trocado por alguma coisa. Então, na realidade, nunca mais se fala, assim, não se fala do que acontece com esse orbe da sabedoria. Ele vai aparecer, acho que no In the Cards, se não me engano. Suponho que ele tenha atrasado esse orbe. Eu até falei, em Trials and Tribulations também ele é mencionado pelo Cisco, pro Departamento de Investigação Temporal. Então, quer dizer, naquele momento lá, eu acho que Não, mas eu acho que aquele é o do tempo. Aquele é o do tempo? Esse é o da sabedoria. Não, mas ele fala, não, aqui no Memorial Alpha tá falando o orbe da sabedoria mesmo. Da sabedoria mesmo? Mas assim, eu não sei porquê, eu achava que tinha alguma coisa, que até o Cisco tinha feito, o Zack entregar, ou por conta ali da Guerra Domínio, alguma coisa, ele teria entregue para os bajorianos, mas assim, em algum momento isso aconteceu, porque daí... caiu em consulta o Orb in the Cards. Mas assim, não falaram do Prophet Motive, até então acabou ficando um gap mesmo dessa história. Agora, o que você falou, as visões quando o Quark já está mesmo no Templo Celestial, inclusive eles falam, o René, ele voltou a assistir o episódio, chamou a equipe toda de produção para eles tentarem reproduzir ao máximo o mesmo tipo de imagem, né? A mesma linguagem. Eles tentaram ser fiéis ao que tinha sido feito lá na primeira temporada, né? No primeiro episódio. E é parecido nas cores, ele lembra bastante. Eu achei bem fiel, assim. Sim. E aquela coisa de aparecer as pessoas conhecidas da estação, isso, tudo, né? Isso é bem legal. E aí uma coisa ainda disso daí que a gente vê, é meio assim, não é falado, mas é engraçado que os profetas transformam o Zack para ficar um cara bacana, um cara que é o oposto do que ele era em termos de Ferengi, de só pensar no dinheiro, não pensar nos outros, nem nada tal. Só que aí ele volta ao normal. Mas a gente vê que ele vai ter um desenvolvimento até o final do seriado em que ele foi se transformando. Nesse cara que eles tinham transformado Sim, eu também fiquei pensando nisso. Eu acho que é muito... Eu até fiquei pensando, sabe? Será que eles não deixaram uma sementinha plantada? Então, pois é. Será que não ficou alguma coisa para trás ali? Um resquício, dessas ideias de ser uma pessoa um pouco menos... E aí tem o Ron, que aí eu acho engraçado o Ron, porque o Ron tá empolgadíssimo. O Ron é mais claro disso, eu acho. Não, e ele tá empolgadíssimo quando o Zack cria lá a Associação Benevolente Ferengi e tal. Ele não, porque agora eu que tô coordenando aqui, blá, 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 tudo. Você vê que ele já esqueceu, né?
as regras de aquisição mudaram, eu já decorei as regras e tô aqui nisso daqui. Então você vê que ele sempre foi um espírito assim, menos ferengue, digamos. Mais ou menos, né? Porque no final a gente descobre que ele passou genial, a mão. Genial. Sim, muito bom. Isso eu achei genial do episódio. Eu também. Pra dar um calote. Porque ele pegou o dinheiro da associação. Achei muito Pegou bom. na mão grande, desviou recursos. There's only one thing that bothers me. Now, don't get me wrong, I was honored to help the Nagus, but it would have been nice if I'd been able to make a little profit for all my troubles. That's all right. I made enough profit for the both of us. What are you talking about? I'm talking about the Ferengi Benevolent Association. Did you know it was funded with Zek's personal fortune? I was the senior administrator, brother. You embezzled money from the Nagus? Surprise! Father would be proud. Eu tô passando aqui as imagens dentro da fenda espacial. Eles reaproveitam, inclusive, aquela cena do The Search, em que o Sisko tá com o cetro do Nagus. Uhum. Que ele ficou, vai dar um beijinho não, falando pro Quark, né? Eles reaproveitam aquilo ali. Em tese, para indicar que foi uma coisa marcante pro Quark se recuperar daquela imagem. E aparece a menina do teaser que tava fazendo o Umax com ele. Aparece esse também. Teaser eu prefiro esquecer, porque é muito ruim esse teaser. Sim, é péssimo. Esse acho que nem vale muito comentário. Né? Não, eu tô falando que a menina aparece aqui sim, na visão. E é muito ruim em tantos níveis, porque, tipo, a transação deles é de parafusos. Uhum. E aí tu fica pensando assim, não é possível que parafuso seja uma coisa tão rara nesse quadrante, sabe? Tipo, na galáxia. Não faz nenhum sentido esse negócio todo. Mas, enfim. A não ser mostrar que a menina era super ingênua, né? Que daí fica pior ainda. A situação até da porque cena. mas é que daí ela vai lá, ela fala aqueles negócios, tipo assim, porque isso vai me deixar fazer. E aí ela fala umas coisas super complexas, aqueles tecnobabble qualquer, né? Então, tipo assim, ela é ingênua, mas ela sabe muito de mecânica, então... E aí o Quark tá se aproveitando dela, fazendo a menina passar a mão nas orelhas dele. Nossa, é ruim. Faltou alguém dizer assim... Mas quando a pessoa com bom senso, faltou a pessoa com bom senso. Eu tava lendo o verbete do Umax. Existe uma coisa que eu não lembrava. Parece uma coisa masturbatória, o Umax. Aí, eu acho que... Pelo que tá ali naquele verbete, no Bar Association, o Ron fala que ele não tá se sentindo bem porque ele tem feito muito o Max dele mesmo. Eu não lembrava disso. Não lembrava de jeito nenhum. Eu falei, não é possível, isso é invenção. Depois a gente... Agora vamos combinar, Cassio. Se tu lembrasse desses detalhes, assim, a gente ia ficar assim, nossa, a pessoa tá assistindo demais, assim, eu ia achar que tava demais. Não, tem episódios que eu não vejo há muito tempo. Vários Associations, faz muito tempo que eu não vejo. Mas é muito bom, eu adoro aquele episódio, é muito bom. Mas eu não lembrava desse detalhe também, enfim. Não, eu também não. Nossa, eu não sei. Eu devo ter assistido uma vez só. Nem lembro da história do Bar Association. Bar Association é aquele muito bom que tem o Worf e o O'Brien brigando, porque um é a favor da associação e outro é contra. E aí o Ron quase morre. E aí ele resolve criar uma associação. É muito bom aquele episódio. E aí a gente tem, assim, as relações, que eu acho que é algo legal também, né? Tô tentando ver o lado bom das coisas aqui, mas a gente sempre vê o Quark detonando com o Ron no ambiente do bar, lá no Quarks. E aí aqui a gente sai daquele ambiente e aí a gente passou a girar em torno do ambiente que o Ron vive ali no quarto dele. Então tem umas coisas assim, muito doidas. Coitado do Nog, né? Porque é trabalho infantil, né? Porque o Nog não tá lá e aí o Ron... O quarto tá um caos completo. E ele fala, não, é o Nog que arruma. Keeping my quarters clean is Nog's job. Except Nog is on the homeworld visiting his grandmother. Then cleaning will just have to wait until he gets back. No, it won't. Como assim, né? Vamos esperar o Nog voltar. Mas aí eu achei legal ele falando, não, Quark, aqui no meu quarto sou eu, lá no seu bar você manda em mim, aqui mando eu, não vou arrumar nada. Você quer, você arruma. Now get to work. No, I refuse.
I worked for you all day, brother, but here I'm the boss. If you want this place cleaned up, do it yourself. What I want is my own quarters back. That makes two of us. É muito bonitinho quando ele tenta quando o Ron tenta se impor, assim, pro Quark, eu acho fofo. E ele fica tem aquela coisa dos irmãos, né? Aí o Quark primeiro reclama dele, que ele estava fazendo barulho ao dormir. O Ron reclama do Quark, dizendo que ele não consegue dormir porque o Quark passa a noite inteira pensando, e aí fica ruminando e faz barulho e tal. Então tem alguma coisinha ali dos dois que é algo raro da gente ver. Eu acho. E o Ron tem algum tipo de bruxismo, pelo que eu entendi. Então. Aí vai dormir, fica fazendo barulho, aí o Quark reclamou dele, não sei o quê. Acho essas coisinhas, assim, interessantes aí dos Ferengues. E o Nog que foi visitar a avó. Mais uns episódios pra frente a gente verá, né? De novo, de volta em Family Business. E o que mais, Castanha? Tem mais alguma coisa? Esse episódio, na realidade, foi o que eu falei, né? Ele é um episódio que acaba tendo pouca coisa para um único episódio e acabaram se estendendo muito em algumas coisas, na demora das coisas acontecerem, e acaba que a gente não tem assim, tanta coisa para falar sobre ele. Tem o pijama deles é simpático e tal. Mas é isso mesmo. Tem que sustentar um certo tempo aí de tela que não tem muita substância. Eles fazem a gagzinha do novo livro de regras Ferengues, que é o oposto e tal. Aí, convenientemente, o Mar-Hadul demora muito para tentar dar uma ajuda, tipo, pô, o Orbe tá aqui, tenta ajudar. Teriam comido 2 atos do episódio se ele dissesse logo, não, tem um Orbe ali, entendeu? Mas ele não pode falar. Não pode falar, não, mas ele podia empurrar, né? Podia pegar o Quark empurrando e levando pra nave do Zack, né? Porque na realidade quando o Ron e o Quark finalmente resolvem ir lá, aí ele vai atrás e abre e mostra pra ele. Mas eu acho que ele também devia estar, tipo assim, impondo certos limites, assim, né? Talvez ele não quisesse ser tão... trair tanto, assim, digamos. Embora tipo, também... Ele bota o Zack no saco e vai embora. Ele vê que o Zack tá despirocado mesmo, não tem jeito. Ele bota no saco e o Zack continua falando. Absurdo aquilo. O Zack continua falando lá dentro do saco. E cantarolando. Nossa, aquilo eu achei, tipo, passou muito. Mas uma coisa que eu não entendi foi o escravo do Zack tá tão estressado, assim, com essa mudança. Porque pra ele seria uma coisa boa, em princípio. Talvez ele passasse a ter mais liberdade, sei lá. Que acho que ele passou a vida inteira cuidando do Zack, dos negócios dele e tal. Daí, de repente, ele não sabia mais o que fazer, entendeu? E acho que ele viu, o Zack estava gastando toda a fortuna dele, a fortuna estava indo embora, entendeu? E a revelia dele, né? Eu não sei o quanto ele... Gastando dinheiro de pessoa física do... Eu não sei o quanto ele entendeu que aconteceu alguma coisa lá com os profetas, ou se ele estava achando que o Zack estava doidinho. Mas ele podia estar com medo também daquele... Dos profetas. Ron e o Quark. Não, eles voltarem para Ferenginar e começar a falar, vamos fazer umas reformas e tal. Os 3 iam ser jogados da torre, né? Como eles falaram, então talvez o Mar-Hadul imaginou, não, estamos ferrados, pô. Vou matar a gente, pô. Tem jeito, o cara pirou aquilo. Agora, que é tipo de coisa que é para ser feito por décadas, por vários nagos. Que foi, aliás, dessa magnitude. Foi até foi mais rápido, né? Era a brincadeira do malandro, agora é tudo o oposto. Na cara, da careca lá do cara. Mas aí é que tá, no final da série, em 7 anos, aliás, em menos, né? Porque esse episódio da terceira temporada, então a gente sabe. Não, a gente vai chegar lá. 4 anos vai acontecer. Eu não lembro exatamente que pé que ficou, mas aqui o que ele tá propondo é mudar tudo é o oposto e da noite pro dia, entendeu? Então, não, mas aqui também foi uma mudança, assim, da parte, vamos dizer assim, econômica, em como os Ferengues realizam os seus negócios, tal, é muito mais forte nisso. Eu acho que a principal coisa que o Zack mudou foi com relação às mulheres Ferengues.
Que daí não precisa, passaram a não precisar mais usar, só ficar em casa sem roupa e tal. Então, eu acho que foram mudanças culturais na sociedade que o Zack acabou colocando ali, né? É por isso que às vezes é difícil você ler a metáfora e tentar ver como uma coisa mais realista. Às vezes essas coisas se chocam e você não consegue... Como é que eu interpreto isso aqui? É meio absurdo demais, assim. Vai ser uma cena muito bizarra. Mas o sentimento é falta de substância, assim. Eu não me sinto muito compelido nem a odiar esse episódio. É indiferente, eu acho. Acho que o maior sentimento... Eu tenho a impressão que o Family Business eu vou ir pro outro lado. Acho que eu vou rever e realmente não vou gostar. Mas esse aqui eu acho que ele é inofensivo demais, eu acho. Eu acho que ainda é pior do que a pessoa detestar. Acho que detestar é melhor. Porque você fala assim, você vê por que você não gostou. Nesse aqui, você às vezes não consegue nem precisar o que faz do episódio. Eu acho muito inconsequente. Eu acho que talvez pudesse ser uma história B de alguma coisa melhor. Entendeu? Sim. Teria que ser cômico também. Aí teria que ver como calibrar. Talvez uma história do O'Brien e do Bashir cômica. Isso aí teria que calibrar aí. Mas eu acho que porque você acha que é uma coisa grande. Profetas versus Ferengi. Até dá pra fazer aquele o promo assim pra semana seguinte. Quark se encontra com os profetas, não sei o quê. Mas não vai para esse lado. E acaba sendo meio decepcionante, né? Acho que não tem uma coisa suficientemente grande para a coisa ficar insana, realmente, talvez justificar essa justaposição. No caso do House of Quark, existe uma justaposição forte que eu acho que foi bem usada. Eu acho que eles não avacalharam os Klingons ao fazer aquela justaposição, não avacalharam mais do que às vezes eles são avacalhados, ficou dentro do razoável, teve esse respeito cultural de parte a parte, sem exageros. Eu acho que naquela vez a gente achou legal, acho que todo mundo achou legal. Sim. Enquanto aqui a gente não vê muito mérito, assim, muita substância e tal. Se fosse pro lado... uma cena muito bizarra do Quark lambendo a lombada do livro. É tipo da coisa... Nem sei o que dizer. É aquilo que passa, né? Passou. Passou, Passou. Ninguém viu pra falar, opa, isso aqui não dá. Tinha um negócio também, tinha alguma coisa no Xenagos. Era um daqueles apetrechos que... Tinha uns negócios de enfiar na orelha. Tinha uns apetrechos que a gente falou, meu Deus, que troço esquisito. Nesse tem lá, né? O Quark leva o Zack na enfermaria e aí o Bashir tá olhando a orelha dele, sei lá o quê, e aí o Zack... tá fazendo cosquinha. Eu falei, nossa, gente, o que é aquilo? Que porra é essa? E no final, o Zack vai e espirra na cara do Quark. Que coisa. São umas coisas assim muito bizarras, assim, que daí é uma comédia que não é pra mim, assim, aí já vai um pouco demais, assim. Mas enfim, quando tá o Zack sempre acontecem essas coisas. Rô, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar desse episódio? Puxa vida, não, acho que é isso, assim, eu acho divertido o episódio, acho divertido, mas realmente, né, é isso. Eu vou confessar, assim, que esse é um dos episódios que eu fico assistindo, dando uma olhada no celular, sabe? Eu tento evitar, de verdade, assim, eu tento muito evitar isso, porque eu sei que eu estou sendo tragada, minha atenção está sendo tragada, e eu tenho conseguido cada vez menos prestar atenção em coisas que não são todo o tempo acontecendo alguma coisa, sabe? Então eu tento evitar. Mas, assim, nesse episódio foi meio difícil, senão eu cheguei como castanha a dormir, a cochilar, a pescar, não aconteceu. Mas, de fato, assim, ele é um episódio devagar. Como a gente começou, assim, tem muita barriga, muita coisa, assim. Mas, de tudo, assim, eu acho um dos episódios divertidos de Ferengi, assim. Fiquei feliz em rever. E até me deu vontade de rever pela 20ª vez toda a Deep Space Nine. Todas as vezes que eu venho participar desse episódio, eu fico com vontade de rever tudo. A gente assistiu é impossível assistir um só, né? Sempre fica com vontade de mais um. Sim, aí tu vai dar uma olhadinha no que veio antes, o que vem depois. Se eu desse mais uma espiadinha aqui, assim vai. E vou falar só uma última trivia aqui,
que, na realidade, esse roteiro, a origem do roteiro, que não era nem para Deep Space Nine, nada, não tinha nada a ver aqui com Ferengues nem nada, mas era um roteiro que o Ayer escreveu no início da carreira dele para um outro seriado, acho que era da Paramount também, chamado Táxi. E aí tinha alguma coisa a ver de um cara que admirava o outro, e aí o outro mudou de alguma forma, tal. Então, alguma coisa do roteiro realmente foi trazida aqui para ajustar, obviamente, a história de Deep Space Nine. É interessante o Ayer trazendo algo de tanto tempo atrás da carreira dele aqui para Star Trek. Muito bem, vamos fechar então com as notas? Castanha, quantas estrelas você dá para Prophet Motive? Eu estou meio em dúvida aqui. Acho que indiferença... Se eu der uma, não é indiferença. Acho que é mais indiferença. Eu vou dar 2. E você, Rô? Acho que 1 pega a mão. Eu posso dar 2,5? Pode. Então é isso. Eu fiquei nessa dúvida também. Se eu ia dar 1,5, mas 2 eu acho que também é demais, porque tem episódio, né, com 2 estrelas que tem muito mais consistência que esse, né? Então, eu vou ficar com 1,5. Você me convenceu. Tira, bota uma. Pode ser 1,5, né, Castanha? Também não precisa ser... Pode 1,5? Pode. Tá, então bota 1,5. Não, eu tô em dúvida entre 1 e 2. Se pode 1,5, bota 1,5, então. Eu sabia que essa é a mais boazinha do programa. É que normalmente eu não uso 1,5. Mas né? se pode. Não, porque realmente, acho que episódios com uma estrela que a gente colocou, foram episódios que realmente eram problemáticos, tinham coisas que você falava, não dá, esse daqui é aquela coisa assim, é o esquecível, mas também dar 2 já fica um pouco mais difícil. Acho que tem episódios que eu, por exemplo, que eu dei 2, o próprio Profit and Loss, eu acho o Profit and Loss melhor do que esse. Eu tinha dado 2 estrelas. Principalmente se a gente considerar o material do Garak. Mas é isso, então. Rô, muitíssimo obrigada pela sua participação. Ficaremos esperando você para um pouco mais para o final da temporada. Eu que agradeço muito pelo convite. É sempre divertidíssimo falar sobre a melhor série de Jornada nas Estrelas e principalmente com vocês. Muito bom. Obrigada. Obrigada a você. Castanha, um prazer sempre. Sempre bom estar aqui, gente. Muito. Show de bola. Agradecer a todo mundo que ficou nos escutando até agora. Daqui 15 dias a gente volta com o Visionary. Até lá!